Shalom do Pai, queridos irmãos, vamos meditar sobre o primeiro domingo da Quaresma, que vai nos trazer como tema Mateus 4, versículo 1 seguinte, sobre a tentação de Cristo no deserto. Os trabalhos que mais afligem nesta vida as almas, amantes de Deus, não são tanto a pobreza, a enfermidade e as perseguições, como as tentações e as securas espirituais. Quando a alma goza de amorosa presença de Deus, todas as tribulações, em vez de a afligirem, mais a consolam, fornecendo-lhe a ocasião para oferecer a Deus algum penhor de seu amor. Mas vê-se, pela tentação, um perigo de perder a graça divina e temer na secura que já a perdeu. É isso uma pena demasiada, de forma demasiadamente amarga, para quem ama de verdade a Deus. Observemos, porém, que é esta sorte comum às almas santas. Porque eras aceito de Deus, por isso foi necessário que a tentação te provasse. É isso que nos fala a palavra de Deus. Quem foi mais santo do que Jesus Cristo? Todavia, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Em primeiro lugar, foi tentado pela gula, porque tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, e chegando-se a ele o tentador, disse: Se és o Filho de Deus, dize que estas pedras se convertam em pães. Depois foi tentado de presunção, porque o diabo o transportou à cidade santa e o pôs sobre o pináculo do templo. E lhe disse: Se és o Filho de Deus, lança-te aqui debaixo, porque está escrito: Recomendou-te aos teus anjos, e eles te levarão nas palmas das mãos, a fim de que nem sequer tropece numa pedra. Finalmente, foi tentado do pecado da idolatria, porque o diabo, vendo-se vencido uma outra vez, o transportou ainda a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e lhe disse: Todas estas coisas te darei, se prostrado me adorares. Uma alma, pois, por se ver tentada, não deve ainda temer como se já tivesse caído no desagrado de Deus. Antes deve, então, ter mais confiança de ser amada de Deus, que a quer tornar mais semelhante a seu Filho unigênito, e dar-lhe ocasião para adquirir grandes méritos para o céu. Por isso, o Senhor permite a tentação, para que, a cada vitória sobre a tentação, é uma nova ocasião de uma coroa de glória, como afirma São Bernardo. Os meios de que nós devemos servir para vencer as tentações são os mesmos que nosso Divino Redentor nos ensina com seu exemplo no Evangelho de hoje. Jesus jejuou 40 dias, para vencermos todas as tentações, e em particular as dos sentidos. É necessário que nós também, especialmente neste tempo da Quaresma, mortifiquemos a carne pelo jejum, pela penitência e pelo recolhimento, e que ao mesmo tempo avigoremos o espírito com meditações e orações, porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Para vencermos as tentações, devemos, em segundo lugar, evitar as ocasiões de pecado, aqueles que se expõem voluntariamente aos perigos e não pretendem fugir deles, ou melhor dizendo, cair neles, tentam Deus para fazer milagres. A custódia dos anjos, a sua proteção, diz São Bernardo, é prometido a quem caminha nos caminhos de Deus, e não àquele que se expõe voluntariamente ao perigo de cair no abismo. Vai de reto, Satanás. Finalmente, o terceiro meio para sairmos vencedores consiste em expulsarmos o demônio inteiramente de nossa alma e em estarmos resolvidos a adorar Deus, nosso Senhor, e servi-lo a Ele somente. Quantos há que não cuidam em refrear suas paixões nascentes, e que imaginam poder servir a dois senhores, mas depois
ao primeiro assalto mais forte de qualquer tentação, acabam, pois, caindo e se perdendo eternamente. Ó meu amabilíssimo Jesus, vejo que no passado caí e recaí tão miseravelmente, porque me descuidei de imitar os vossos divinos exemplos. Arrependo-me de todo o coração, peço-vos perdão e prometo que para o futuro serei mais cuidadoso. Mas fortalecei a minha fraqueza. Eu vos peço pela mortificação que praticastes, abstendo-vos por 40 dias de toda alimentação, e pela humildade que mostrastes, permitindo ao demônio que vos tentasse como a qualquer outro filho de Adão. Ó Deus, que purificais a vossa igreja com anual abstinência quaresmal, concedei à vossa família que com boas obras execute o que de vós deseja obter com a sua abstinência. Doce coração de Maria, sei de minha salvação. Que é um dos sermões de Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja, grande mestre espiritual, que nos comenta sobre o primeiro domingo da Quaresma. Então eu convido a todos nós a ouvirmos esse áudio novamente. Peço perdão à pressa de ter lido rápido. Se você puder, pode ouvir novamente. E pela intercessão de Santo Afonso de Ligório, ele que viveu tão bem a Quaresma, e todos os santos viveram bem, com intensidade, possamos, nessa Quaresma, não ter mais uma Quaresma como se fosse mais uma na lista, não. Que ela seja única e que ela mude, transforme a nossa vida espiritual. É o Espírito Santo que nos leva para o deserto. O deserto é lugar de encontro com Deus, mas é o lugar de combate com as nossas paixões, com o demônio, com o homem velho que ainda há em nós. Precisamos humildemente reconhecer que só em Deus podemos vencer as tentações. As tentações, como fala o catecismo, eu estou falando agora com as minhas palavras, mas o catecismo vai apontar para isso. É uma oportunidade de nós aumentarmos e provarmos o nosso amor ao Senhor. Deus não nos testa como alguém que brinca com o homem, mas nos testa porque quer fortalecer o nosso amor, amadurecer o nosso amor. Que nesta Quaresma, a cada tentação, possamos entender que é uma oportunidade de amarmos mais e melhor a Deus, mais na intensidade e melhor no sentido de qualidade. Que Deus nos abençoe e nos dê uma santa Quaresma. Amém.